Amém, irmãos? Nós podemos, irmãos, liberar rios de vida sobre nossas casas, sobre nossa vida, sobre nossas finanças, sobre nossa saúde. Ou podemos atrapalhar muita coisa daquilo que Deus quer fazer. Muita coisa. Irmãos, esses dias foram dias tão pontuais para nós. Tão pontuais, tão pontuais. Não só pelas palavras liberadas aqui, mas pela movimentação. Irmãos, como eu aprendi nesses dias. Em cada movimento dessa igreja, eu aprendo que em algumas coisas eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso organizar algumas coisas. E no movimento da igreja, em outras coisas, o Senhor fala: é desse jeito, assim mesmo. É assim que precisa ser. Em cada palavra ministrada, em cada fundamento colocado, mas nos bastidores, no serviço, você aprende tantas coisas. Naquilo que está dando certo, naquilo que está dando errado. Em quem está se manifestando de uma forma plena. Em quem está, mais uma vez, irmãos, se movendo na ofensa. Como Deus fala conosco. Algumas pessoas, irmãos, não veem porque são espectadores. Porque chegam, então, sabe, vem aqui, vê quem será que vai pregar, quem será que fala, quem será que canta. Será que o Mateus canta, o Mateus não canta? É o pastor Douglas que prega, o fulano. Não está entendendo o mover do rio, das águas e vendo. Esses dias eu tenho entendido, irmãos, até mais o Bertelli, amar mais o Bertelli. Porque eu estou entendendo que até quando o passarinho canta, Deus fala. E é verdade, irmãos, isso é de verdade. Porque tudo fala. Sabe, aqueles que no momento, irmãos, sabe, do fogo cruzado, recebem uma missão, irmãos, e recebem com alegria e fluem de uma forma extraordinária. Como tem gente recebendo graça, fluindo, sabe, leve. Como tem gente que flui pesado. Como tem gente que não flui. Como tem gente que recebe. Como tem uns que não recebem. Como numa mesma ministração, uns quase morrem desesperados. Tinha um povo aqui no sábado de manhã, irmãos, que eu pensei que um povo aqui ia morrer. De chorar, de receber de coisa. E tem uns que estão lá atrás, no momento daquele, irmão, no celular, e olhando e vendo, não sei o que. Aí eu falei, sabe, nesses momentos, irmãos, eu não estou, nesse momento de encerramento, de forma nenhuma, chamando a sua atenção, exortando a igreja. Eu estou botando pontos que vocês precisam ver. E a gente vê, irmãos, Deus é realmente maravilhoso, bom, e Ele é justo. Não há nada que ninguém passe que não tenha que passar, irmão. Não há nada que ninguém esteja passando que não tenha que passar. E a gente tem essa mania às vezes, sabe, de questionar Deus. Deus, mas o fulano, Deus, logo o fulano que é tão bom. Aí o Senhor está... A gente quer ensinar Deus como lidar com seus filhos. Logo fulano, logo ciclano, aquele e esse, porque todo mundo, irmão, tem que passar o que está passando. E se você está na mão de Deus, irmãos, você tem que passar o que você está passando. Daí Deus está tratando o seu coração, tratando a sua soberba, tratando a sua vaidade, tratando a sua usurpação, tratando falta de caráter, tratando, sabe, coração fraco, ofendido, mente ofendida. E Deus vai fazendo, irmãos. E quanto mais você está sendo curado, Deus te leva a um novo nível e te testa de novo. Aí você curou ali, Deus te leva a um novo nível e te testa de novo. Porque, irmãos, precisam vir as provas
para que quando você se manifestar restaurado, o Senhor fale: acabou, você está pronto nessa área, vamos passar para outra. O desejo dele é nos fazer, sabe, uma nova criatura, nos dar uma nova identidade, estabelecer, irmãos, a nossa casa sobre a rocha. Uma casa sobre a rocha, uma casa firme. Uma das coisas que eu estou vendo a igreja cheia hoje, ó, cheia, essa é a nossa igreja. Quantos irmãos não vieram esses dias? E sabe por quê? Porque acha, irmãos, que entende de família, que está bem na família. Como nós aprendemos um projeto de Deus para esses dias, irmãos. Como nós aprendemos com cada palavra. Como nós nos inspiramos com algumas coisas que foram ditas, que eu falei: meu Deus. Né? Como nessa manhã a pastora Michele falava que ainda Deus, ainda Cristo, estando no casamento, o vinho se acaba. Porque muitas vezes nós ligamos a falta do vinho. O vinho fala de alegria, vinho fala de celebração. O vinho na Bíblia fala de festa. E o vinho na Bíblia fala de vida. A gente não toma o cálice da nova aliança. Vinho fala de sangue, sangue fala de vida. Então Jesus estava num casamento. Ele estava lá. E mesmo ele estando no casamento, o vinho acabou. Mesmo Jesus estando num casamento, o vinho acaba. Mesmo Deus estando presente numa família, a alegria acaba, a inspiração acaba. Por quê, irmãos? Porque Jesus não faz, irmãos, aquilo que é você que tem que fazer. E quantos estão vivendo, tem gente que bate no peito. Eu ministro esse Casa na Rocha em algumas cidades. E tem gente que gosta de bater no peito assim: pastor, tem 40 anos de casado. Eu digo: bem ou mal? Porque tem gente que tem 40 anos mal casado. Eu já tenho 30 anos de casado, pastor, bem ou mal? Eu cheguei e conversei com uma pessoa dessa, né? Lá em Caldas Novas, e falei assim: meu irmão, existem pessoas, você tem 30 anos de casado. E ele começou a me contar alguns problemas. Eu falei: pois é, tem pessoas que têm 3 anos de casado e já viveram plenitude muito maior do que os seus 30. Porque entendem, se submetem a Deus. Jesus está no casamento, o vinho acaba. Acabou a alegria do noivo e da noiva. Acabou a festa. Acabou a inspiração. Acabou a graça. Você não tem alegria no seu cônjuge. Você não tem alegria no seu marido. Não tem alegria na esposa. Não tem alegria em nada. Às vezes até o filho, você já está perdendo alegria nos filhos. Aí você arruma uma coisa para fazer, para encher a sua mente, o seu coração, e para você tirar o foco da família e botar o foco às vezes no trabalho, no curso, na faculdade, sei lá onde quer, e para dizer: está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo mal. Ruindo, caindo. Aí Jesus é acionado. Estou só fazendo uma retrospectiva aqui daquilo que foi dito esses dias aqui. Jesus é acionado e diz: pega as talhas de pedra, tirem a água, né? Encham de água talhas de pedra, que é o coração do homem. Pedras, coração de pedra, encham de água. Aquelas talhas cabiam de 80 a 120 litros de água, ou seja, algumas metretas, 80 a 120 litros de água. Dependendo então do tanto que foi talhada, cabe mais ou cabe menos. E o Senhor disse assim: não eu, vocês enchem as talhas de água. Sabe o que o Senhor está dizendo, irmão? Aquilo que você vai fazer, Ele não vai fazer. Tem muita gente, irmão, chorando e chore, isso e aquilo, e vai, não sei o quê. E também foi dito nessa manhã aqui que o fogo que vem para consumir o altar é a última fase do altar. Elias gastou mais tempo restaurando o altar, porque quando estava restaurado, em 2 segundos Deus mandou fogo. Epa, irmão, aprendi, hein? E quando eu vejo, irmãos, filhos, pessoas, irmãos, amigos,
filhos que estamos treinando, ajudando, ministrando, sabe, se superarem, irmãos, na revelação. E mais do que não é na pregação, é no exemplo. Você olhar e falar, cara, que massa. Como essa família é diferente, como esse casamento desse povo é diferente. Como a vida dele hoje é diferente, a vida financeira, o relacionamento com a esposa, com os filhos, como o nível de revelação dele mudou. A vida de Deus fluindo. Como tem gente, irmãos, que progride, que cresce nos ambientes do lado do Senhor. Como a casa de Obed-Edom, irmãos, foi abençoada poderosamente em 3 meses. Por causa da presença da arca. Que passou na casa de Abinadab, não foi 20, foi mais de 40 anos e não fez nada. Ainda, quando foi sair, ainda matou o filho. Uzá, filho de Abinadab, morre quando a presença está saindo de lá. E ele toca na presença de forma irreverente. Quanta gente morrendo por tocar na presença de Deus de forma irreverente. Quanta gente, irmão, se movimentando, quantos lares, estou falando de família, tá? Quantas casas tocando irreverentemente na presença. Não estou dizendo nem que a presença não está, a presença está aí no seu lar. Ela está na sua casa, ela está na sua família, a presença está lá. Mas o problema, irmãos, é que essa presença não pode fazer se eu, meu esposo, meus filhos não sabemos lidar com ela, reverenciar aquela presença. Marido, mulher, esposo, esposa, que estão aqui, filhos, Deus não mete o pé na porta da sua casa. O leão não entra rugindo e derrubando a porta e adentrando sua casa e entrando, arrumando, corrigindo. Não, não, não. Deus não pode tocar, irmãos. Talvez até não é que não possa. Ele pode tudo, então Ele pode, mas Ele não quer. Ele não quer, e Ele não vai tocar onde não foi convidado. Ele não vai tocar onde você não deixa. Ele não vai tocar onde o seu orgulho, onde a sua vaidade, onde o seu racionalismo, onde a sua razão, onde a sua frieza, onde a sua mentira. Não permita que Ele toque. Ele não vai tocar. Ele não vai tocar. E Ele está lá dentro da casa. A arca está lá dentro da casa. Exala-se uma presença. A presença permeia os ambientes. Deus rodeando a casa, rodeando a vida do marido, rodeando a vida da esposa, rodeando a vida dos filhos, querendo fazer algo e não consegue. Porque um dia Deus foi convidado a entrar naquela casa. Um dia Deus foi trazido para aquele lugar. Então Ele chegou ali. Assim chegou a arca na casa de Obed-Edom. Mas aí não se sabe lidar com a presença. Irmãos, Deus só move, só conserta, só restaura ambientes onde Ele é adorado, onde Ele é reverenciado. Ambiente onde as pessoas são apaixonadas por Ele. Aonde a lágrima, aonde a paixão, aonde há desespero pela presença dEle. Aí Deus vem, irmãos, e muda, restaura, transforma tudo. Tudo, eu falei tudo. Deus cura a enfermidade, Deus sara o filho doente, Deus sara o filho opresso, Deus tira do psicólogo, Deus tira, sabe, o antidepressivo, Deus tira o ansiolítico, Deus tira a crise financeira, Deus tira os traumas, Deus tira a orfandade, Deus tira o problema sexual, Deus tira a frieza, Deus tira tudo. Deus tira tudo. Porque Deus, irmãos, não é limitado em nada. A única coisa que limita Deus é o meu coração. A única coisa que limita Deus é a minha ofensa. A única coisa que limita Deus, irmãos, é a minha sede de poder. É a minha sede de ser, é a minha sede de aparecer, é a minha sede de ter. Essas coisas limitam a Deus. Limitam a Deus. E Deus está ali querendo fazer. Mas Ele não pode fazer. Ou Ele não quer fazer. Sabe quando fala daquelas talhas de pedra, o coração do homem que precisava se tornar como carne, a Bíblia diz:
mudarei o vosso coração, tirarei um coração de pedra, para lhes dar um coração de carne. Encher as talhas de água, a água fala do Espírito Santo, irmão. Encher as talhas, que é o coração do homem, de água, o texto fala de João 2, até transbordar. Encher o coração de água, não é pouquinho, não é na metade, não é 80%, é até transbordar. Jesus não foi lá e começou a encher, ele falou: vocês precisam encher as talhas. Marido, esposa, filhos, vocês precisam encher as talhas até transbordar. Sabe uma coisa, irmãos, que eu tenho no meu coração? Quanta dureza, querido, há no nosso meio. E quando eu falo no nosso meio, não é o Mevan Araguari, no meio da igreja de Jesus, quanta dureza. Pessoas que não se curvam, que não se rendem, que conseguem, irmãos. Tem gente aqui um monte, que passou esse seminário inteiro sem derramar uma lágrima. Duro. Pessoas conseguem se chegar diante do Senhor, irmãos, e passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, sei lá quantas mensagens, e não derrubar uma lágrima. Duro. E não adianta, querido, olhar para mim e falar: não, o pastor não sabe meu coração. Não, irmãos, Deus sabe. Eu não sei mesmo não, mas Deus sabe. Irmãos, a gente não se rende. A gente está aqui, está fuçando em celular e resolvendo o trem de amanhã, vendo coisas tão poderosas sendo ministradas, e está em casa vendo não sei o quê, e tem outra programação, e tem isso, e tem aquilo. Quando está aqui muitas vezes também está, mas não está. Até um ativismo, irmão, de comidaiada, de coisas, sabe? Tira o mover daquilo que está acontecendo. Por mim fazia as coisas, não fazia nada, irmão. Só oração e palavra e tchau e bênção. Isso é algo que eu tenho buscado no Senhor, porque talvez o errado seja eu. Não, mas tem que ter para entreter, não sei o que lá, irmão. Igreja é igreja do jeito que igreja funciona. É adoração e palavra, adoração e palavra, adoração e palavra, e chapa até entortar de ouvir adoração e palavra, de se render. Não adianta a nossa cabeça estar aqui, está ali, arruma isso, arruma aquilo, corre para cá, corre para lá, porque tem que ter um negócio para o povo ver, para o povo achar bonito. Bonito é Jesus. Aqui que lindeza. Bonito é que Jesus faz no meio de uma reunião com quem se abre, irmão, com quem se prostra, com quem reconhece, com quem se abre, com quem talha o coração, talha as pedras e diz: Deus, eu sou miserável, pobre, cego e nu. O problema, Deus, não é o outro, sou eu. A crise que eu estou passando sou eu. O Senhor está querendo tratar, sou eu. Eu preciso dar uma resposta para ti. Não é o seu cônjuge, é você. Não é sua mulher, é você. Não é o seu marido, é você. Enquanto a gente quiser consertar alguém, irmão, é ferro, é juízo. Você tem que começar a se quebrantar, porque quando você se quebrantar, chorar, aí você vai falar: cara, como eu nunca vi, eu é que sou o ruim da história, eu é que sou o errado da história. Todas as vezes, irmãos, que eu brigo com a minha esposa, que eu discuto com a minha esposa, que eu me desentendo com ela, isso acontece, viu? A gente é gente. Sempre, irmão, Deus é testemunha. Sempre eu choro, sempre, sempre. E eu sempre estou no meu carro e paro o carro e vem aquela, sabe, impressão do Espírito. Deus fala: volta e resolve, volta. E Deus fala: não espere. Ela sabe que 98% das nossas brigas sou eu que venho. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou o governo, eu sou o cabeça, eu sou o principal responsável. O Senhor fala: volta e resolve. Volta. Você é cobertura, você é proteção. Você não espeta, você não ofende, você protege. Volta e corrige. Te arrepende diante de mim. Aí eu choro diante de Deus. Diante de Deus eu falo: Deus, me perdoa por errar mais uma vez com o Senhor. E volto lá e digo: me perdoa por errar mais uma vez com você.
Porque quando você chora diante de Deus, irmãos, um nível maior de arrependimento flui do seu espírito. Tem gente, irmãos, que aprendeu a se mobilizar, a fazer muita coisa, mas não tem quebrantamento. Consegue admirar uma mensagem, mas não recebê-la no íntimo. Consegue achar bonito, consegue anotar, consegue falar, cara, foi bom, foi ruim, essa foi a melhor, essa foi a pior, mas não consegue receber no íntimo. Lá no íntimo e dizer, doeu. Deixa Deus ministrar. Quando Deus tinha que ressuscitar Lázaro, ele chegou naquele lugar. Está lá em João também. Quando ele chega, Lázaro já está morto de 4 dias. Muitos casamentos estão como o de Lázaro. Morto, irmãos, e de 4 dias. Sabe o que isso quer dizer? Já fede. Mas está 30 anos junto. Está 20 anos juntos. E daí? Deus te chamou para que o seu casamento seja uma festa, plenitude, para que família sirva ao Senhor conjuntamente. Tem gente, irmãos, que já se acostumou com o marido estar fora da igreja e está bom. Tem gente que já se acostumou com a esposa estar fora da igreja e está bom. Está bom, pelo menos a minha parte eu estou fazendo. Tem gente que já acostumou com os filhos estarem desviados e está bom. Não está bom. Não está bom. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe quem falou essa frase? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Quem falou? Josué. Josué foi um pai levantado quando Moisés foi tirado. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar. Porque Moisés era capaz, mas não era pai. Moisés era intercessor, mas não era pai. Moisés era legislador, mas não era pai. Moisés tinha intimidade, olha aí, ó. Deus estava com ele, falava com ele face a face. Só que ele largou a família lá com Jetro. E não foi buscar não, irmão. Ele sumiu no mundo para cumprir a missão e largou a família para trás. Aí o Jetro pega a esposa dele, os filhos, tudo vai atrás dele, até encontrar ele. Quando chega ele, o Jetro chega lá, o sogrão fala assim, está aqui sua filha, está aqui sua esposa, a filha dele, Zípora. Está aqui sua filha, está aqui sua esposa, está aqui seus filhos, que são meus netos, é teu, responsabilidade tua. Te vira, irmão, vim trazer. O livro de Êxodo fala, irmãos, que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e o quis matar, diz a Bíblia. Deus ia matar Moisés. Sabe por quê? Porque ele não circuncidou o seu filho. Qual o questionamento de Deus? Cara, você fala comigo face a face, é o cara da intimidade. Você ora, você jejua, te dá a missão, você cumpre. Você abre o mar vermelho, você tira o povo do Egito. Como é que você quer introduzir um povo na terra? Como é que você quer ser pai de um povo, se nem o seu filho biológico você foi capaz de circuncidar? Nem o seu filho biológico você foi capaz de circuncidar. Falamos de Josué no sábado de manhã, irmãos, naquela manhã gloriosa. E talvez tudo o que está acontecendo aqui, nesse fechamento, tenha a ver, irmãos, com a quebra do espírito de orfandade. Josué é levantado e a primeira coisa que ele diz, deixa eu voltar no Moisés. Moisés não circuncidou nem seu filho biológico, chamado Gerson. E o Senhor aparece para ele numa estalagem e quer matar. E ele vai matar, ele vem para matar Moisés. Aí, a esposa de Moisés, Zípora, entra na frente do Senhor e diz: não faça isso. Pega uma pedra, uma faca de pedra, uma faca de pederneira, circuncida. É a única mãe da Escritura que circuncida um filho. É a única mãe da Escritura que circuncida um filho. Já ouviu falar isso? A única mãe da Escritura que circuncida um filho. E
Deus aceitou. Aí está, irmãos, a figura da mulher na ausência do homem. Intercessão, lágrimas, joelho no chão, adoração ao Senhor. Nesse dia, uma esposa livrou o marido da morte e deu destino ao filho. A circuncisão falava disso. Cortou o prepúcio de Gerson com a faca de pedra e pegou o prepúcio e jogou nos pés de Moisés e falou: tu és para mim um marido sanguinário. Tu és para mim um mau esposo. Tu és para mim um mau marido. Opa, peraí. Então Moisés foi o grande intercessor e um pai que falhou. Por isso, irmãos, que a antiga aliança, Malaquias, acaba dizendo: nos últimos dias eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida por maldição. Há maldição no Brasil, há maldição em Araguari, há juízo de Deus em Araguari, você tem dúvida? Há juízo de Deus sobre o Brasil, há juízo de Deus sobre Minas Gerais. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração dos filhos precisam se dar aos pais, e o coração dos pais precisam se dar aos filhos, para que a terra seja sarada de maldição. A Bíblia na antiga aliança narra excelentes, exímios guerreiros, exímios mestres, exímios profetas, exímios legisladores, exímios reis e péssimos pais. Por isso que a nova aliança começa. Por isso que essa é de agora. Obrigado, Jesus, te amo. Por isso que a nova aliança começa. Não é com um profeta, não é com um rei, não é com um sacerdote, é com um filho. A nova aliança começa com um filho, dizendo: quem vê a mim, vê o meu Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu não faço nada que não veja o meu Pai fazendo. A honra é glória, a glória, o louvor, a honra é dele, para ele. Ele é Senhor. O filho empurra para o Pai, e o Pai chega e diz: eu dei para você, filho, um nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará: tu, filho, é Senhor. Então o pai empurra para o filho empurra para o pai, o pai empurra para o filho empurra para o pai. Sabe o que a nova aliança está fazendo, irmãos? Sarando a terra da orfandade dos profetas, da orfandade dos reis, da orfandade dos sacerdotes, da orfandade dos patriarcas, e dizendo: o modelo de intimidade é Cristo e a igreja, é a noiva. E o modelo de restauração é paternidade. Mas temos dito aqui desde o início, irmãos, uma igreja pode ser forte. Irmão, eu posso plantar bananeira aqui, irmão. Não, plantar bananeira não resolve, né? Irmão, eu posso cuspir fogo aqui, irmão, resolve. Porque se eu cuspir fogo aqui, irmão, você vai ver o culto de terça-feira, não cabe ninguém aqui dentro. Aí entope isso aqui, irmão. Pode morrer um aqui, eu mandar ressuscitar e levantar. Terça-feira, irmão, dá fila lá na esquina, que isso o povo gosta. E eu posso ressuscitar mortos aqui, eu posso cuspir fogo, eu posso ter a revelação dos últimos tempos. E alguém falar: cara, aquela igreja é a igreja. Não depende do que sai daqui, depende da resposta aí. Depende da resposta. E a responsabilidade, irmãos, está tanto com vocês quanto comigo. Porque se nós aqui em cima, irmão, fazer acontecer, cuspir fogo, ressuscitar mortos, ter revelação, fazer tudo, falar: cara, que igreja. E aí, irmãos, não mudar,
famílias não se restaurarem, matrimônios não se levantarem, filhos não se darem aos pais, pais não se darem aos filhos, nada vai acontecer. Porque uma igreja é composta por famílias. Não é o novo templo, irmãos, que vamos mudar, que vai mudar a nossa história, não. Não é o novo templo que muda a nossa história. Não é a avaliação dos tijolos, da ferragem, do concreto, do granito, sei lá do que está lá. Não é um bom som, não é climatização que muda a nossa história. Não é um bom espaço. Não é um bom ensino. Não é um bom teatro. Não é um bom músico. O que muda a história boa são boas famílias. São famílias fortes, restauradas. Porque a igreja, sem gente, sem família, é só prédio. E todo esse prédio vai ficar aqui. Quando Jesus voltar, irmãos, para levar a sua igreja, vai ficar tudo para o anticristo. O prédio, o som, as cadeiras. As famílias não. As famílias são a herança do Senhor. As famílias são a herança do Senhor. Deus não morreu por prédio, Deus morreu por você. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Jesus morreu para que o seu casamento tivesse restauração. Jesus morreu para que o seu filho voltasse para casa. Jesus morreu para que houvesse vida fluindo dentro de você. E não se engane, irmãos, não existe evangelho, não existe igreja forte, não existe restauração sem família. É em família. Você precisa desejar, orar, esperar, sonhar o seu marido do seu lado. Você precisa bater na cadeira todo dia que chega aqui e diz: Deus, essa cadeira é do Joaquim, é do João, é do Fabrício, é do Fernando. Pai, traz o meu marido para cá. Traz o meu marido para cá. Traz o meu marido para cá. Creia, clame, profetize. Libere nos ares uma palavra. Os homens precisam dizer: Deus, minha esposa, traz minha esposa para cá, traz minha esposa para cá. Põe a mão em 2, 3 cadeiras e diz: essa é da fulana, do ciclano, do beltrano, são meus filhos. Eles sentarão aqui, adorarão a Jesus comigo, ceiarão comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto isso tempo demora, mas eu sei, se for preciso, morra profetizando. Nos últimos minutos e segundos você diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a missão da sua vida, meu irmão. Como eu falei aqui esses dias todos, por que a igreja no Brasil e no mundo está assim, irmãos? Por que a igreja se enfraqueceu? Embora ela tenha crescido, olha quantos templos. Olha quantos templos, quantos pastores. Há pastores no Brasil, irmãos, com menos de 30 anos de idade, que tem 3 milhões de seguidores no canal. Com menos de 30 anos de idade. Olha o tamanho da igreja brasileira. Sabia que no avivamento, irmãos, das nações, nos avivamentos como dos moravianos, nos avivamentos como da Rua Azusa, nos avivamentos como de John Wesley e de tantos outros, irmãos, 5 pessoas fizeram o que o Brasil inteiro não faz. Quinze pessoas, 30 pessoas, uma igreja que trancava a porta e orava e chorava e clamava e acreditava, fez o que o Brasil inteiro não faz. Sabe por quê, irmãos? Isso parece, sabe, é muito pontual você pensar nisso. A maior expressão de Cristo para a terra, de Cristo para Araguari, a maior expressão, como é que eu mostro, pastor? Como é que eu mostro Cristo para Araguari? Como é que eu mostro Cristo para o Brasil? Não é um grande pregador, irmão. Não é uma grande empresa. Não é milhares de seguidores.
não é o escritor de livros, não é um grande pregador. Eu e a Karine e eu, o nosso casamento e a nossa família expressa Cristo para Araguari. Isso não é um pensamento meu, a Bíblia diz: Cristo e a igreja. O meu casamento é a expressão, é o reflexo, é o retrato. Quando eu tiro uma foto com a minha esposa, esse é um retrato de Cristo e a igreja. Deixará o homem seu pai, sua mãe, se tornará com sua esposa uma só carne. Consuma no sexo, no casamento, uma só carne. Grande é esse mistério. Aí Paulo diz: espera aí, mas eu estou falando de Cristo e da igreja. Se o seu casamento não expressa Cristo e a igreja, ele pode expressar tantas coisas e a casa está na areia. Um casamento tem o papel de expressar Cristo e a igreja. Efésios 5 diz que o marido está para a esposa como Cristo, e a esposa está para o marido como a igreja. O marido protege, o marido dá a vida, o marido ama, o marido cuida, e a esposa reverencia. A esposa reverencia, honra, se submete ao papel da igreja para com Cristo. Isso foi tão falado aqui nesses dias, e parece que quando vai ser falado de novo, como eu estou falando, parece que já está até meio decorado. Irmão, você precisa receber isso aqui, ó, não é aqui. Eu ouvi esse texto e aprendi esse texto, eu tinha 13, 14 anos de idade. Mas isso foi entrar aqui, irmãos, eu já tinha mais de 30. Eu já tinha mais de 30 quando esse texto entrou aqui. Na verdade, não sei, uns 2 anos atrás, que nós tivemos uma das maiores revelações do nosso casamento. E começamos a mudar tantas coisas. Já era pastor de vocês, de muitos aqui. Mas porque um dia eu entendi o que é Cristo e a igreja. E eu falei: Deus, se não valia a pena morrer pela minha mulher, vale a pena morrer por quem? Vale a pena morrer por quem? Vale a pena eu ter quantos pacientes naquele consultório? Quantos milhões vale a pena eu ganhar? Quantas igrejas vale a pena construir se a minha vida não expressar, se eu não amar a minha esposa, se eu não valer a pena eu morrer por ela? E a Karine entendeu o valor de reverenciar, de se submeter ao seu marido. Irmãos, toda a expressão da Casa na Rocha, esse nome veio disso. Todo mundo quando pensa assim, olha, Casa na Rocha, vem daquele texto de Lucas que fala que a casa é construída sobre a rocha. É Lucas mesmo, né? Que a casa é construída sobre a rocha, ela permanece quando vem os ventos, quando vem os rios. Mateus 7, não é Lucas não. Quando vem os rios, vem as chuvas, vem os ventos, deram contra aquela casa. E a casa que estava fundamentada na areia, caiu. E foi grande a sua queda. Tem muita casa edificada, irmão, mas na areia. Aí o que a gente pensa? Não, mas não está faltando dinheiro, então minha casa é firme. Eu até me dou bem com meu marido, sabe? Ele não falta com respeito. Às vezes, de vez em quando diz que me ama, de vez em quando eu ganho um presente. Ele está querendo nada com Jesus, mas eu busco por ele, parar, e vem a teologia da Cinderela, que faz você acreditar que está tudo bem. Isso matou a igreja no Brasil. Acreditar que está tudo bem. Porque se não me falta dinheiro, se não me falta saúde, se eu até tenho um marido ou uma esposa que está lá, não quer nada, sabe, muito com isso ou com aquilo, a esposa, o marido, mas está tudo bem. Não está bem, irmãos.
Igreja não é culto de domingo. Igreja não é batismo nas águas. Igreja, irmãos, é família na rocha, expressando Cristo e a igreja. Agora, se a casa está fundamentada na rocha, ali do lado do Estevão, lá, a casa está lá, o símbolo casa na rocha. Aquilo ali é uma montanha, a casa está na rocha. Vai bater o que quiser ali, irmão, nem um furacão tira ela do lugar. Mas qual que é o nosso pensamento olhando para aquilo ali? É esse texto, a casa fundamentada na rocha. O que nós aprendemos uma vida inteira? Que a rocha é Cristo, a rocha é Jesus. Então não é uma rocha física que a casa está constituída. A casa precisa estar fundamentada em Cristo, amém? E esse é o fundamento espiritual da igreja. Mas essa expressão casa na rocha vai muito mais além disso, que alguns aqui que passaram o seminário com a gente ainda não entendeu. A casa na rocha tem um fundamento matrimonial, tem 2 fundamentos. A casa na rocha, o primeiro fundamento da casa na rocha é um fundamento espiritual. É a igreja sob Cristo. Só que o fundamento matrimonial da casa na rocha, irmãos, quem que no casamento é como Cristo? Quem que no casamento é como Cristo? O marido. E isso ainda é difícil para algumas mulheres que estão aqui entender. Ainda existe esse tipo de pregação, irmãos, que as mulheres ainda estão na cabeça. Machismo, machista. A igreja, não estou falando lá de fora não. Não estou pregando para fora, estou pregando para a igreja. A igreja ainda não entendeu, irmãos, o sentido do matrimônio, a proteção que Deus tem sobre a família. Efésios 5, irmãos, sabe, é o retrato da redenção familiar. E talvez todos que passaram aqui falaram disso, mas ainda tem gente que não entendeu. Então vou voltar ao que eu estava falando. Quem que no casamento é como Cristo? O marido. Então o marido está para a mulher como Cristo, e a mulher está para o marido como igreja. Então o que é uma casa na rocha no fundamento matrimonial? É quando a mulher, que a Bíblia chama de quê? Lá em Provérbios, a mulher sábia edifica. O que é edificar? Construir. No original ali, edificar é banar, que significa, original de construir é banar, que significa edificar, construir sobre uma plataforma correta. Banar, construir sobre plataforma correta. E se a mulher é construtora, edificadora, quem é a plataforma correta que ela deve construir? Ah, que alívio. O fundamento do matrimônio, então, não é o fundamento matrimonial, irmãos. O marido é como Cristo. Então a plataforma é o esposo. Plataforma é o esposo. Sabe para que serve uma plataforma, irmãos? Para um avião vir decolar, o avião vir pousar. Pousou. Quando ele pousa, ele é abastecido. Quando ele pousa, tem manutenção. Quando ele pousa, se organiza as coisas, checklist, mecânica, organiza tudo. A plataforma serve para o avião pousar e para o avião partir. A plataforma recebe o avião e lança o avião. E o avião dá o voo e faz aquilo que tem que ser feito. A mulher, irmão, é edificadora. Só que ela sempre tem que pousar e partir da plataforma do marido. E qual é o problema? De muitos já entrou aqui, mas não entrou aqui. Eu quero terminar com você, meu irmão, preciso. Só quero escrever uma coisa aqui, para que você entenda e nós possamos orar mais uma vez e fechar esse seminário. Uma família imprimiu em você
um modelo. Uma família imprimiu em você um modelo. Um modelo de um pai ou mãe. Uma família imprimiu em você um modelo de cidadão ou cidadã. Uma família imprimiu em você um modelo de servo. De servo de Deus. Essas são as principais áreas que uma família, irmãos, imprimiu em você alguma coisa. Então tudo aquilo que nós estamos replicando, tudo aquilo que nós estamos hoje fazendo tem a ver com aquilo que nós trouxemos dos nossos lares, dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa genética familiar ou da nossa genética adâmica. Falamos isso lá no primeiro dia. Mas vamos esquecer a genética de Adão e de Eva, não vamos voltar para o Gênesis. Vamos pensar na nossa família. Tudo aquilo que hoje você faz tem a ver com o modelo de pai e de mãe que você teve, tem a ver com um modelo de cidadão que foi impresso em você pelos seus pais e tem a ver com o modelo de servo de Deus. Irmãos, a igreja é esse retrato aqui. Então eu não quero nem tentar mexer na palavra de sábado aqui nessa noite, que seria impossível, mas aqui foi esse primeiro ponto. Falar o que a orfandade fez conosco. O que a orfandade fez conosco, irmãos, e que manhã poderosa. Porque, irmãos, aqui não estou falando do mundo não, aqui nessa igreja nós temos 90% de órfãos. Né? Ou não estou dizendo que são hoje, vamos dizer, vieram para a igreja órfãos. Talvez não, quero crer que muitos estão no processo de restauração ou já foram até restaurados. Mas 90% vieram órfãos. Ah não, meu pai, eu não estou falando, irmãos, órfão não tem a ver se o pai está vivo ou se está morto. Porque a pior orfandade não é a orfandade do pai que morreu, é a orfandade do pai que estava presente e não imprimiu destino. É pior. Quando o pai morreu, a mãe morreu, quando você, irmão, foi deixado numa caixinha de sapato na porta de alguém e cresceu sem saber quem é o seu pai e sua mãe, alguém te criou, a orfandade, irmão, a orfandade acaba que tem, menos resolução no seu espírito do que quando você cresce num lar que tem pai e mãe que não imprimem em você a paternidade. Então, tudo que você está fazendo hoje tem a ver com o pai e com a mãe lá que você teve, com o pai e a mãe que você se tornou, meu irmão. Porque não tem a ver se você tinha pai, se você não tinha, se o pai cuidou. Não tem a ver se o pai amou, até isso não teve, mas meu pai era carinhoso. Irmão, dar carinho não é dar destino. Dar comida não é dar destino. Por isso que eu estou dizendo que 80% veio órfão. Porque, irmãos, nós colocamos bases aqui. Aquilo que falamos no sábado. Em paternidade, irmãos, é imprimir identidade. Então, o pai e a mãe que você está sendo, está vindo de lá. O cidadão que você está sendo hoje, vem de lá. Quantos, irmãos, até hoje estão dentro da igreja, mas continuam sendo um mau cidadão? Avarento, egoísta, mal pagador, sem palavra. E isso tudo tem a ver com aquilo. E isso tudo aqui tem a ver com o que, irmãos? Nós estamos fazendo casa adornada. Minha esposa está fazendo. Eu estou fazendo hombridade lá. Quase 1 ano de hombridade. E tem a ver com o que? Tem a ver com família. Só que as famílias, irmãos, estão achando que está bem resolvida. Tudo que você carrega lá tem a ver com a sua família. A questão do cidadão que você se tornou hoje. Por quê, irmão? Porque você não nasceu homem. Viu, varão? Varoa que está aqui, você não nasceu mulher, você nasceu fêmea. Ou nasceu macho. Agora precisa de uma construção para um homem se tornar homem. Porque macho, cachorro também é e mija no poste.
Homem, irmão, é diferente de macho. Macho é quem tem. E homem, irmãos, é quem aqui, ó. Ó, honra aqui. E até o servo de Deus que você se tornou, irmãos, ou não se tornou, né? Tem a ver com a família. Porque alguns não conheceram Jesus em casa, vieram conhecer Jesus porque não tiveram uma casa aos pés do Senhor. Ou então, irmãos, você teve uma casa aos pés do Senhor e um modelo até de servir a Deus desconfigurado. Por quê? Porque a sua mãe carregava a sua casa nas costas. E hoje quem carrega a sua casa nas costas? Você, mulher. Por quê? Porque na sua casa ou o pai era desviado ou o pai era omisso. Ou o pai não tinha impressão de governo, de paternidade. Então a mãe tomou a frente. Se tornou lá como Timóteo diz, falando da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. O pai de Timóteo era grego. E por ele ser grego, ele não confessava uma fé cristã. Ele não era nem ligado ao judaísmo, né? Ele não era um judeu e nem era um cristão. Ele era grego e fora do cristianismo. Só que Timóteo foi criado pela sua avó Lóide. E a Bíblia fala sobre isso. A fé que ele carregava veio de Lóide. Isso é lindo, maravilhoso, porque senão ele era desviado. Porque o pai não imprimiu. A avó foi lá e fez o papel. Irmãos, quem começou a fé na minha família foi a minha avó, Nélia Machado de Souza. Não foi pai, não foi mãe, não foi pastor. Nélia Machado de Souza, uma matriarca, não uma patriarca. Não um patriarca que começou a fé. Mas chegou um momento, irmãos, que eu tive que encontrar um Melquisedeque no caminho. Alguém que teve que aferir a paternidade e me colocar no destino. Porque isso não veio da minha avó, a avó introduziu. Eu tive uma Nélia na minha vida, como Timóteo teve uma Lóide na vida dele. A avó de Timóteo ensinou a fé, despertou ele, levou ele para Jesus. A mãe, Eunice, também ajudou. Só que quando o apóstolo Paulo chega na vida dele, ele é um cara crente, é um cara que conhece a Bíblia, só que é um cara sem destino. Ele é um órfão de pai vivo, ainda que seja crente. E aí ele quer viajar com Paulo nas viagens missionárias. E aí ele quer começar uma igreja, um jovem Timóteo, letrado, conhecedor da escritura, tudo. Só que o pai que ele não teve passa a ser o apóstolo Paulo, que chega para ele e fala: Timóteo, me dá sua intimidade aqui. Eu preciso circuncidar você, cara. Porque esse é o motivo da aliança. A aliança do nosso povo tem a ver com aquilo que vai acontecer. E você vai ser pastor para os judeus. Então se você não entrar na circuncisão, o povo que você quer ministrar não te aceita. Deixa eu ser o seu pai. Deixa eu te ensinar. Deixa eu marcar a sua carne. Deixa eu te dar destino. Deixa eu puxar sua identidade para fora. Deixa eu pegar aquilo que está aí dentro e trazer para fora. Deixa eu te mostrar quem você é. Deixa pelo Espírito eu te colocar numa hombridade. Hey! Isso é a paternidade. E quem fez isso foi Paulo. Não foi o pai grego que ele teve. Então até o modelo de casa que nós estamos tendo hoje, e nós achamos que está tudo bem. Que a mulher profetiza, a mulher fala, a mulher isso, a mulher aquilo, e prega e vai, não sei o quê. E o marido às vezes não é desviado, mas é apático. E eu estou aqui, irmãos, diante do meu Senhor. Não é para apontar você. Não é para julgar você. Eu estou ensinando você. E se existem maridos aqui, ouçam, por favor, ouvindo hoje a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Se você é esse esposo, fala: Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero fazer. Talvez você não consegue sozinho, irmãos, pede ajuda, pede socorro. Vamos sentar, vamos conversar, vamos orar, vamos arrumar, vamos resolver. Então a mulher carrega a casa nas costas. Por quê? Porque é um modelo de cristianismo que ela recebeu.
Que às vezes na questão financeira, na questão de direção da casa, ela tem até um marido, mas na questão espiritual ela não tem. E o que está acontecendo aqui? Desconfiguração. A desconfiguração do lar dela lá veio para cá também. E o que acontece, irmãos? A casa é na areia, meu amigo. E não pode a gente viver esse evangelho assim, está bem, não está bem, irmão. Não é dinheiro, não é recurso, não é projeto funcionando, não é viagem dando certo, não é curso, não é nada que possa trazer o propósito real da sua vida, a não ser uma família na rocha. Lá na frente tudo pode acabar. Lá na frente tudo pode acabar. O dinheiro que você tem hoje pode ser que não tenha amanhã. O curso que você fez não te resolva mais. Os seguidores acabem, os livros não vendem mais, a pregação, ninguém acompanha mais. Mas a sua família, o marido, a mulher e os filhos continuam sendo a herança de Deus na terra, a expressão de Cristo às nações. Eu vejo, irmãos, daqui, o desespero de alguns. Porque parece algo tão distante. Sabe o que te falta, irmão? Gana. Sabe o que te falta? Gana. Algumas pessoas estavam me falando hoje: eu não quero, irmão, ser o seu modelo. O seu modelo é esse. Eu não quero ser o seu exemplo, não. Algumas pessoas estavam falando hoje sobre a construção e dizendo: pastor, a gente sabia que ia ser assim, que a gente não ia mudar com tijolo, com trem pela metade, porque nós te conhecemos. Irmão, quando Deus me fala uma coisa e eu falo que eu vou fazer, ou eu vou morrer, ou eu vou fazer. Ou eu vou morrer, ou eu vou fazer. Eu falo para minha esposa, ela sabe que o meu sonho, irmãos, era viver no tempo daqueles homens lá que ia para a guerra com aquelas espadas, naqueles cavalos, e eu ia morrer rapidinho. Porque, irmão, que coisa boa, né? Aquelas batalhas que era o cara e era de homem com homem, espada com espada, escudo com escudo. E ali o trem, vontade, irmão, desejo. O desejo que você tem de vencer na vida, irmão, você tem que ter de ver sua casa edificada. O desejo que você tem, irmãos, de fazer uma faculdade, você tem que ter de ter uma família. O desejo que você tem de comprar uma boa casa, um bom carro, você tem que ter um desejo maior por ter a sua família. O desejo que você tem de qualquer coisa, irmão, nada pode ser maior. Você não pode ter desejo nunca maior do que ter uma família. Sabe o que dá nisso aqui tudo? Outra coisa que dá nisso aqui tudo, para a gente orar, o que está acontecendo? Falamos aqui esses dias também. Nossas relações são muito maiores. Nossas relações são muito maiores com pessoas de fora do que com pessoas de dentro. Por que isso está sendo repetido, irmãos? Porque precisa ser falado. O nosso coração muitas vezes não é da nossa esposa. Às vezes nós ainda estamos dando muito mais atenção, irmão, aos filhos. Aí você pensou, é alguém de fora? Aos filhos. Pensa se não é. Pensa se você já não ouviu essa frase. Quando você tiver um filho, aí você vai saber o que é amor. Quem já ouviu essa frase? Quando você tiver um filho, aí você vai saber o que é amor de verdade. Eu ouvi muito isso. Aí quando eu tive o Heitor, a Helena, eu vi ele chorando, eu vi ele nascendo, eu falei, meu pai, chorei. E a cada dia, a cada abraço, a cada eu te amo, arde, irmão, arde o coração. Só que muitas vezes nós não dedicamos, irmãos, nem a metade desse amor ao nosso marido. Nós não dedicamos nem a metade desse amor que temos pelo nosso filho, para nossa esposa. E é por isso que está dando errado. Porque a pessoa que você precisa, você já ouviu isso também, né? E você fala, já sei. Não interessa se você sabe, interessa se você cumpre. E pode contar nos dedinhos, hein?
Quem cumpre um desafio desse, o amor que você tem pela sua esposa tem que ser maior do que o amor que você tem pelos seus filhos. O amor que a sua esposa tem por você tem que ser maior. Porque, irmãos, essa é a expressão de Cristo e a igreja. O Senhor diz que você se torna um na Bíblia com a sua esposa, uma só carne, não é com seu filho. O seu filho já tem dono, sabia? E não é você. Sua filha tem dono, não é você. Deus já está preparando um homem, uma mulher de Deus para eles ir embora logo, logo. Por isso que você precisa, irmãos, nos 18 anos dos seus filhos, não é a vida inteira não. Escuta isso aqui, importante. Obrigado, Jesus, obrigado. Você tem que curtir seus filhos, irmãos, em 18 anos. Porque quando ele for para a faculdade, as coisas estão acabando. Da faculdade, irmão, geralmente vai conhecer alguém de lá, por ali, por aquela idade, às vezes naquele ambiente, né, servo, serva de Deus, e vai cascar fora no casamento. E aí, mamãe, papai, biblicamente, vou dizer, você sofre, pode chorar, pode doer, acabou, irmão. Acabou. A sua menina, lico, tiririco, cuti, a sua menina não é mais sua menina, ela é esposa de alguém. Mulher, mãe, esposa de alguém. E uma mãe tem que ser madura para entender isso. E não entende. Que mãe que entende isso, irmão? Dentro da igreja. Você acha que sua filha casa vai ser sempre a minha filha. Quem já falou isso aqui? Não sabe nada de Bíblia, irmão. Não vai ser sua filha, ela é esposa do fulano. Espiritualmente é assim que Deus a vê. Você não tem mais influência nenhuma sobre a vida dela. E uma mãe e um pai maduro entende isso. Casou, vaza, agora você resolve para lá. Irmão, olha para mim, um pai maduro e uma mãe madura, se o filho brigar lá e vir dormir na sua casa, você fala: negativo, guerreiro, pica a mula, aqui você não dorme não, você é casado, aqui não é mais sua casa. Eu vou fazer isso com o meu cuticute, com o Kiko. Dona Florinda. Não é assim que o Kiko fazia com 40 anos? Mamãe! Aí a Dona Florinda: tesouro! Você é casado, vaza daqui. Você tem esposa, você tem filho. Você é um homem, não é um moleque não. Um homem não deixa a sua casa. Um homem não deixa os seus filhos. Volte para sua casa, volte para o seu lar. Para a mãe a mesma coisa, a mulher a mesma, vá para sua casa. Se acerte com seu marido. Lá é a sua casa, você é uma mulher, não é uma menina assustada. Vá para sua casa e resolva com seu marido. Você não quis casar? Isso resolve a sociedade. Isso resolve a igreja, isso resolve o Brasil. Na primeira briga, a filha chega para casa, você recebe a filha em casa, ainda queima o marido. É assim ou não é? Ainda queima o marido. Não, ele é isso mesmo, eu te falei, não sei o que, agora já era, não adianta mais falar. Agora você, mãe madura, pai maduro, tem que trabalhar para que sua filha mantenha casada para lá. A gente precisa se resolver, irmão. E por que tudo isso acontece? Porque é um ciclo. Esse ciclo aqui eu quero escrever. Esse ciclo aqui, ó. Essas mães que são assim, mães, tá? Mães. Como é que eu vou fazer isso aqui, hein? Maridos. Maridos e mulheres, pronto, mulheres. Mulheres de maridos omissos. Mulheres de maridos omissos. Maridos que não foram governo, que não foram protetores, que não foram provedores, que não foram, sabe, o reflexo de Cristo. Elas se tornam mulheres rejeitadas. Então essas mulheres aqui, desses
desses tipos de marido se tornam rejeitadas. Irmão, como isso aqui é importante? E essas mulheres rejeitadas, irmão, encontra problema em tudo. Encontra problema em tudo. Reclama de tudo, encontra problema no patrão, encontra problema no filho, encontra problema no pastor, encontra problema no dono da padaria, encontra problema no caixa de banco. Sabe aquela mulher amargurada que tudo para ela tem um problema? O problema, irmão, está aqui, ó. Está no varão. O problema está aqui, ó. No marido. Que aí a vida dela, irmãos, existe uma carência absoluta, uma lacuna aberta de rejeição. Ela se tornou rejeitada. Só que essa mulher vai se tornar mãe, não é isso? Ela vai se tornar mãe, ela vai ter um filho. E o que acontece? Ela transfere para o filho a carência que ela tem do marido. Ela transfere para o filho ou para a filha a carência que ela tem do marido. Irmão, a psicologia cristã, Lehmann fala muito sobre isso. Ela vai transferir essa carência para o filho ou para a filha. Essa rejeição, de que forma? Aprisionando o filho. De que forma? Transferindo toda a falta de amor que ela tem do marido, o cuidado que ela tem do marido para o filho. O filho vira o Kiko, o filhotão. O fiotão. E a mulher vira a dona Florinda. Só que o fiotão casa também. Vai casar com uma mulher. E essa mulher aqui, por ter o seu marido preso à sua mãe, vai repetir o processo. Ela vai ser uma mulher frustrada. Frustrada ou rejeitada. Por quê? Porque o seu marido divide o amor dele com ela e com a mãe. Por que briga tanto essa mulher aqui? Essa mulher aqui, né, briga tanto com a sogra e a sogra com a nora. Por que briga tanto? Porque elas estão disputando o amor do mesmo homem. E de forma igual. A mãe continua querendo a atenção do filho, a mesma atenção do filho, ou a mais atenção que o filho dá para a mulher, ela quer que dê para ela. Então essas duas mulheres estão, brigando pela atenção, pelo coração do mesmo homem. Por quê? Porque esse homem aqui se tornou um escravo, ele está escravizado. Escravizado pela carência da mãe. Que não sabe, não teve marido, ficou frustrada, rejeitada, escravizou o filho, que casou e não foi também, o filho foi como o pai, porque ficou preso na mãe e a mulher ficou frustrada e aí a cadeia vai se desenvolvendo. Você está entendendo ou não? E isso é um retrato. Tira aqui um retrato e posta lá no seu Facebook. É a família brasileira. Pode ter, irmão, raras exceções. Se tiver aqui, você não precisa se manifestar não, levantar a mão não. Mas depois eu quero que você ore por mim. Depois eu quero que você ore por mim. Porque você é feroz, irmão. Quero que você ore por mim. Eu quero saber qual homem aqui, irmãos, que a mãe, o pai, o sogro e a sogra não tenta de forma nenhuma, não se intromete de forma nenhuma na vida do filho. Não dá palpite na criação do filho, não dá palpite na sua vida, o que você tem que fazer para o seu marido, o que você não tem que fazer, onde você tem que gastar seu dinheiro. A minha dá. Ali também dá, ó. Minha sogra também dá. Sabe por que isso, irmão? Começou aqui, ó. E tudo está no quê? Aí depois quer falar, irmãos, que a redenção não está no homem. O homem é o cerne, irmão. A criação depende do posicionamento dos homens. Porque a carência vai começar lá pela falta. Irmãos, quando essa mulher aqui é amada, cuidada, protegida, ela vai amar de todo jeito o filho e a filha. Mas ela não tem ligação emocional. Porque o amor que ela precisa vem daqui. O amor que ela precisa vem daqui. O amor que ela precisa não vem daqui. O amor que ela precisa não vem daqui. O amor que ela precisa vem daqui. Então ela não está ligada, lambendo, grudada com os filhos, porque esse amor vem do marido. Ela ama, cuida, educa os filhos e diz: vaza, meu filho, vai se virar com a sua mulher para lá, porque eu já tenho meu homem. Porque eu já tenho meu esposo, já tenho meu marido. Seja feliz, filho, te amo. Precisar de mim,
Se não for para intrometer, você me dá um toque, mas vai tomar conta da sua vida. Não fica o resto da vida grudado. E a gente faz isso achando que é bonito, achando que é lindo. Meu filhão, meu lindão, cuticute, a vida inteira, meu filhão para sempre. Bebê, irmão, você está afogando a sociedade. Você está acabando com as famílias, você está destruindo as famílias. Casou, irmão, vazou. Por isso que eu tenho falado aqui, quem casa quer casa. Não casa e enfia na casa do pai e da mãe, não. Vai-te embora com a sua mulher. Não dependa do dinheiro de ninguém, da comida de ninguém, do almoço de ninguém. Não dependa de ninguém. Coma farinha, irmão, com feijão e ovo com a sua mulher, mas seja livre. Seja livre. Aí você vai bater no peito e falar, eu tenho casa, eu tenho mulher, eu tenho filho, e aqui a família é nossa, ninguém se mete. Porque esse é o projeto de Deus para a sua vida. Está cheio de molecote aí, irmão, ó, de 13, 14 anos querendo casar. E os pais são tão inconsequentes, irmão, que os filhos não têm emprego, não têm trabalho, não têm estudo, não têm juízo, não tem nada. Mas os pais ainda sabem, não sei, então, irmão, fala para o filho, toma as vergonhas na sua cara. Que casar o quê? Você é um moleque de fralda. Nem namorar você tinha que estar namorando. Vai dar um jeito de estudar, de trabalhar, de vencer na vida. Depois você me fala em casamento. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aí o filho vai e casa. Com 16, com 17, às vezes com 18. Sem estrutura, sem estudo, sem trabalho. Arruma filho. E aí vai tudo para a casa da mãe. Parece pesado, né? Fala assim, vai se virar. Vai se virar. E é muito difícil, eu sei que é. Muito doloroso. Você tem um neto. E agora eu quero te falar, mas assume o neto, cuida do neto, irmãos. E você está destruindo a sociedade. E você está sepultando o futuro do seu filho para sempre. Que vai ser sempre um irresponsável. Que vai ser sempre um molecote, o Kiko. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se tornará com sua mulher uma só carne. Grande é esse mistério. Cristo é a igreja. Na plenitude do seu relacionamento com o seu marido e os seus filhos, Cristo é espelhado às nações. A maior redenção, irmãos, que a sociedade pode ter, que a terra pode ter, é uma família sentada na mesa. A mulher, o marido e os filhos, na comunhão, levantando o altar da mesa e agradecendo a Jesus, alinhando o coração dos filhos. Ali a sociedade vai olhar o bom escritor, o grande empresário, o bom pregador, o que tem milhões de seguidores, o bem formado, o autônomo. Ali toda a sociedade vai olhar gente que tem muita coisa que você não tem. Muita coisa. Gente que tem muita coisa. Mas toda a sociedade vai olhar para essa mesa e vai falar, ali o Senhor está. Porque nós temos tudo, mas não temos aquela mesa. Nós temos dinheiro, temos sucesso, temos isso, temos aquilo, mas não temos aquela mesa. Porque essa mesa aqui, só uma casa na rocha pode estabelecer. E essa mesa não é dinheiro, não é viagem, não é iate, não é curso, não é nada disso. Essa mesa é o retrato de Yeshua para as nações. Quanto mais família na rocha você tiver, mais uma porção de Cristo é liberada. Nunca mais vocês vão esquecer dessa pregação. Não é uma igreja cheia, não é um templo bonito, não é milhões disso, milhões daquilo. É cada família na mesa em comunhão, adoração no altar, expressou uma porção de Cristo. Outra família mais uma porção, outra família mais uma porção. Aí pega os quebra-cabeça das porções e juntam, o leão está formado.
Se não tiver esse ambiente aqui, irmão, se não tiver a mesa e a família aos pés do Senhor, a igreja não subsiste. Quando vier as provações, quando vier a grande tribulação, irmão, apocalipse, escatologia, quando vier a perseguição, ainda não se sabe. Tem gente que bate no peito e diz, não, a igreja vai para a grande tribulação. Outros falam, não, a igreja não vai. Irmãos, existem correntes que discutem isso até os dentes cair. Que a igreja não passa na grande tribulação, que a igreja passa na grande tribulação, que a igreja sai no meio da grande tribulação. Irmão, eu sinceramente não sei. Eu só sei que seja antes ou depois, eu vou prevalecer. Com tribulação ou sem tribulação, sendo antes ou depois, minha casa ficará de pé. Minha casa ficará de pé. Com tribulação, sem tribulação, com anticristo, sem, com chip, com o diabo a 4, minha casa ficará de pé. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Diante do Senhor, irmãos, eu quero te pedir perdão se alguma palavra que eu falei aqui foi ofensiva. Não é o meu objetivo. Se alguma coisa que eu falei aqui soou para você como se estivesse acusando, apontando, ofendendo, não é o objetivo. Eu sei que cada vida, cada casal, cada família tem uma realidade. São realidades muito duras, irmãos, muito dolorosas. Eu estava conversando com um casal de fora, não é daqui da cidade, ajudando ele, fazendo aconselhamento, ajudando por internet, por um casal, irmãos, lutando, buscando, trabalhando. O homem tem com a moça, um casal jovem, 6 anos de casamento. Até hoje não consumaram o casamento. Até hoje não chegaram às vias de fato na sua relação, na sua intimidade. 6 anos. Você tem noção, irmão, do trauma que essa mulher carrega para não se entregar a esse homem, e da aflição do que virou a vida desse homem, irmão? Não só pela ausência da questão sexual, não é isso, mas como que lidar com isso? Ele pode largar, irmão, mas não larga. Eu amo ela, pastor. Eu não sei o que eu faço mais, irmãos, feridas, dores e traumas. Mas tudo começa com a Escritura. Tudo começa com a palavra de Deus. Se você for só pela psicologia, pela sociologia, sei lá pelo que ia. Se você, irmão, for pelo seu achismo, for pela palestra bonita de alguém que você ouve por aí, se você sair da Escritura, irmão, vai tudo por água abaixo. Por mais difícil que possa parecer, por mais complicado que possa ser, por mais difícil que possa parecer, aqui, irmãos, a base é a palavra. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já foi posto, diz a palavra em Coríntios. Esse fundamento é Cristo. E toda construção que está sobre Cristo será provada pelo fogo. E se a construção for de feno, de palha ou de madeira, queimará. Mas se a construção for de ouro, prata ou pedras preciosas, permanecerá para a vida eterna. Todas as nossas obras, a nossa construção, em cima do fundamento posto, que é Jesus, ou em cima do fundamento matrimonial, que é o marido, toda a nossa construção será provada pelo fogo. Nossa construção, irmãos, não pode ser mais desaprovada. Chegou o momento. Chegou a hora. Feche seus olhos.